Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz de Cristo Jesus e convidá-los para participar da nossa lição bíblica da Escola Dominical. A lição é a lição de número 11 e o título da lição diz Atributos da unidade da fé, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Vamos para o primeiro ponto da nossa lição. O ponto 1 diz assim: para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. O ponto 1 do primeiro tópico: o modo divino do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Você vai ver que lá na leitura bíblica em classe, ele vai dizer: rogo-vos, pois eu, preso de Deus, para que andeis como é digno da vossa vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. Então, entenda você, é um membro do corpo de Cristo. Tanto na carta aos Efésios como na carta aos Colossenses, Paulo apresenta Cristo como a cabeça. Você pode ler em Colossenses 1:18, quando ele vai falar que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. E em Efésios 1:22, ele vai falar da mesma forma. Diz que sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Portanto, Cristo, ele é apresentado como cabeça e a igreja como o corpo. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 24, ele se alegra-me agora no que padeço por vocês e no meu corpo eu cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então ele continua aqui, o corpo de Cristo, a igreja. Isto pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Neste sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais. Primeiro, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Está no verso 4, no verso 2 do capítulo 4. Primeiro ponto, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, verso 6 ao verso 7, né? Então vai dizer que Cristo deixou a posição que tinha para assumir uma posição completamente inferior, né? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E vai dizer no verso 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você vai ver que aqui na forma, o Filipenses, Paulo vai dizer aos Filipenses que na forma de Deus, então olha a posição que ele tinha antes de tomar a posição humana. Se nós lemos em Colossenses 1:15, diz que o qual é a imagem do Deus invisível, falando de Cristo, né? E você vai ler lá em Hebreus 1:3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, falando de Cristo também, né? O qual
ele disse que fez a propiciação pelos nossos pecados. Então você vai ver que Cristo deixou a glória numa demonstração de humildade. No Evangelho de João, Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Ele cita aqui Filipenses 2 e 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Terceiro ponto, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia. Essa palavra modéstia é uma forma correta, pura de agir. Seria o significado da palavra modéstia. Forma correta de pureza de agir, sem interesses, né? Em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. O comentador vai apresentar aqui na revista o capítulo 17 e os versos 21, 22 e 23 de João, que seria bom nós darmos uma observada para vermos que a humildade ela conduz à unidade, né? E Cristo vai dizer aqui no verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim. Então veja bem, olhe bem, no verso de número 22, que é da referência da lição, ele vai dizer, eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. E no verso de número 23, ele vai dizer, eu neles, na igreja, tu em mim, para que sejam perfeitos em união, para que o mundo conheça que tu tens amado a eles como tens amado a mim. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos, provendo a união do corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. O comentador toma aqui de empréstimo o 3:16 de 1 aos Coríntios, para dizer que essas virtudes, tanto a humildade, a mansidão, como a longanimidade, são obras e frutos do Espírito Santo na vida do cristão. Aqui ele vai citar o 3:16, quando o apóstolo fala para aquela igreja, a igreja de Corinto, os coríntios, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você veja que a força da expressão do verso agora 6 e 19 é ainda mais forte e chama a atenção da igreja de Corinto. Lá no verso 19 do capítulo de número 6, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Daí no verso 20 ele vai concluir dizendo, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, como nós já falamos. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então nós vamos ver que lá, o comentador cita aqui, Gálatas 5,16, digo-vos, porém, Paulo disse, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Eu queria também citar aqui, para concluir aqui, fechando este ponto, é o 3:18, porque o comentador vai dizer aqui na lição que ninguém pode, por esforço humano, produzir esses atributos, essas qualidades. Isto é fruto e obra do Espírito Santo que passa a habitar na vida do salvo na pessoa de Cristo Jesus. No 3:18 de 2 aos Coríntios, ele vai dizer assim, porque todos nós
como cara descoberta, refletimos como um espelho a glória de Deus e somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito Santo. E no capítulo 8, verso 14 da carta escrita aos Romanos, ele vai dizer, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então aqui nós concluímos o primeiro tópico, falando da humildade. Vamos para o segundo tópico. Para haver unidade é preciso mansidão. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Ele cita aqui Gálatas 5:22, onde Paulo apresenta à igreja da Galácia os 9 frutos do Espírito Santo, começando com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência da precipitação. A expressão "o Senhor me disse", o mesmo Senhor disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, 11:29 de Mateus. O segundo ponto do primeiro tópico aqui, do segundo tópico, grande exemplo de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra, Números 2 e 3. Esta reputação deu-se em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nesta perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado e, durante o seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Assim temos o exemplo da mansidão diante das difíceis circunstâncias. Você vai observar que não é algo fácil, né? É algo que precisa ser produzido pelo Espírito Santo na vida do salvo. Verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos. Não se apressam em emitir juízo. Não cedem às provocações, nem dão espaço para os ressentimentos. Ele cita aqui Hebreus 12:15, onde o comentador vai dizer, tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Esta virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Tiago 1:21, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra de Deus enxertada em vós. É a presença do Espírito Santo proporcionando suavidade do domínio próprio. Quarto ponto, mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada e diante de circunstâncias adversas. Ele vai citar aqui o livro de Pedro com uma referência a Jesus, o 2:23, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele transmite a ideia de pacificação em um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador.
Ele volta para a carta à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo de número 10. Rogo-vos, irmãos, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Dissensão aqui quer dizer divergência de opiniões. Vamos para o terceiro tópico. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Longanimidade, um fruto do Espírito Santo. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É importante você ver aqui que ele vai citar o livro de Pedro, capítulo de número 3 e 20, onde Pedro cita o exemplo do povo antediluviano, a rebeldia, a desobediência, a desordem, o caos, a violência, e ele cita longanimidade, que quer dizer paciência, tolerância, da parte de Deus. Se lermos o capítulo 6 do livro de Gênesis, onde está relatado o assunto, verso 3, e disse o Senhor, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque este também é carne, e os seus dias serão 120 anos. E Pedro vai dizer aqui, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Ou seja, ele cita o exemplo daquele povo rebelde que não aproveitou a paciência e a tolerância de Deus por 120 anos. Ele vai citar também, segundo Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que tardia para convosco, ainda que tardia. Então diz que Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. E ele cita também Colossenses 3:12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, revestir-se aqui quer dizer tomar sobre si, pôr sobre si, é um revestimento de atributos divinos. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito Santo desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo em Cristo Jesus. Ele cita aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 1 até o 7. Ali ele fala das qualidades do amor de Deus. Suportando-vos uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, deparemos-nos com muitas situações de hostilidade. Ele toma de empréstimo aqui o 14:22 do livro de Atos, onde Paulo foi apedrejado na cidade de Derbe Lista, e os irmãos o rodearam e ele tomou ânimo. Então ele disse, e confirmando o ânimo dos discípulos, Paulo, e os exortando a permanecer na fé, porque por muito sofrimento nos importa entrar no reino de Deus. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por
meio da prática do amor. Nós podemos citar aqui Romanos 14:1, né? Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei não com contenda sobre dúvida. Então, Paulo manda nós sermos brando, paciente, tolerante para com os fracos. O perdão com a permissa do amor. O amor é um atributo divino. João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, diz o texto. O principal aspecto do fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22, eu já falei para os irmãos. É uma virtude ultrista. O que é a palavra ultrista? A palavra ultrista quer dizer aquela pessoa que pensa nos outros antes de si mesmo e nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. É mandamento. Mateus 7:12, Jesus disse, né? Tudo, pois, que quereis que os homens os façam, fazei também vós, porque disto depende a lei e os profetas. Deste modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amados ardentemente uns aos outros com o coração puro. Ele cita o versículo, deixa eu citar o versículo completo aqui. Purificando as vossas almas na obediência à verdade e para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração sincero. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Vamos concluir. Vimos o convite de Paulo aos crentes para viver uma vida digna de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade, e a mansidão, que gere os conflitos. A longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem esta virtude, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Amém. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.